Olá, tudo bem? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, hoje nossa aula para o 9º ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Então vamos iniciar nossa aula. Então nosso conteúdo hoje é semelhança de triângulos e teoremas de Tales, certo? Então vamos entender o que são figuras semelhantes, a ideia de semelhança, né? Figuras semelhantes são aquelas que possuem exatamente a mesma forma, porém não necessariamente são congruentes. Observe as imagens de abaixo, né? Podemos considerar que uma figura se transforma nas demais. O nome dessa transformação é chamado de homotetia. Você lembra? Você já viu algumas transformações geométricas. Você já viu translação, rotação, reflexão. E agora nós temos uma nova transformação geométrica, a homotetia, que é a ampliação ou a redução de uma figura original, mantendo a sua forma. Então repare no primeiro desenho aí. Repare que o bonequinho, a imagem dele está se ampliando. Ó. Você tinha uma menor ali, agora você tem uma regular e uma maior. Repare que é a mesma figura em termos de formato, mas ela está ampliando de tamanho, tem tamanhos diferentes. Então eu tenho aí figuras semelhantes. Elas possuem o mesmo formato, certo? A mesma forma, mas elas têm tamanhos diferentes. Observe a segunda imagem também. Eu posso imaginar que a figura menor é resultado de uma transformação geométrica da maior. Que transformação geométrica foi essa? A homotetia. Eu peguei a imagem maior e fiz uma redução dela e obtive a imagem menor. Repare que o formato é o mesmo, não muda nada, só o que muda vai ser o tamanho. Ou seja, o tamanho sofreu uma redução, certo? Então, figuras semelhantes são figuras que elas possuem tamanhos diferentes, certo? Mas elas possuem o mesmo formato. É claro que duas figuras semelhantes, duas figuras congruentes, também são semelhantes. Bom, já que polígonos também são figuras, eu posso imaginar a semelhança de polígonos. Então eu vou dizer que dois polígonos de mesma quantidade de lados são ditos semelhantes se somente se os seus lados homólogos são proporcionais e seus ângulos internos correspondentes são congruentes. O que são lados homólogos? São os lados correspondentes. Então, por exemplo, imagine esses dois quadriláteros aqui. Repare que, intuitivamente, você percebe que eles têm o mesmo formato. Só que, claro, o quadrilátero ABDC, ele é menor em tamanho que o quadrilátero A'B', C'D', certo? Mas eles têm o mesmo formato. Então, eu posso imaginar que esses dois quadriláteros, eles são semelhantes. E aí, a definição de polígonos semelhantes é a seguinte: os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. Então, repare, se eu pego esse segmento aqui, B'C', quem é o segmento homólogo a ele nesse quadrilátero? É o segmento BC. Repare que é o mesmo formato. Ó. E repare que 6 dividido para 4 dá 1,5. Quem seria o lado homólogo ao lado A'B', né? Seria esse mesmo lado aqui, esse mesmo formato aqui, AB, que dá 3,8. Se você divide 5,7 para 3,8, também dá 1,5. O segmento A'D', quem é o segmento aqui, o lado correspondente a ele, o lado homólogo? Seria o lado AD. E repare que aqui ó, é 2 centímetros. Se você divide 3 para 2, também dá 1,5. A mesma coisa vai acontecer entre D', C' e DC. Isso quer dizer o seguinte, que os lados homólogos correspondentes, eles são proporcionais. Sempre que eu divido a medida de um lado pelo seu correspondente no outro polígono, essa razão sempre dá 1,5. E acontece para qualquer par de lados correspondentes. Então eu falo que os lados são proporcionais. Além disso, os ângulos correspondentes são congruentes. Ó. Este ângulo é igual a este ângulo aqui é igual a este ângulo tem a mesma medida deste, e assim por diante. Ou seja, dois polígonos são semelhantes se somente se os lados homólogos são proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, quando eu aplico a homotetia em polígonos, o que acontece?
eu aumento ou reduzo o tamanho do polígono, mas eu mantenho os seus ângulos internos com as mesmas medidas. Então, consequências importantes. Vimos que quando dois polígonos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais, ou seja, a razão entre um par de lados correspondentes é constante. E a essa razão eu defino ou chamo de razão linear ou razão de semelhança. Duas consequências importantes vão ser, sendo K a razão de semelhança entre os polígonos, supostamente semelhantes, claro, e eu vou chamar esse polígono de P1 e P2. Olha o que vai acontecer aqui. A razão entre as medidas dos perímetros de P1 e P2, nessa ordem, vai ser K. Então, se P1 e P2 são semelhantes, ao dividir o perímetro de P1 pelo perímetro de P2, vai dar K também. Se eu divido as áreas de P1 e P2 nessa ordem, ou seja, a área de P1 dividida para a área de P2, vai dar K ao quadrado, ou seja, a razão entre as áreas de dois polígonos semelhantes é o quadrado da razão de semelhança. Essas duas informações são importantes. Da mesma forma, eu vou definir a semelhança entre triângulos. Eu vou dizer que dois triângulos são semelhantes se os ângulos internos correspondentes forem congruentes e os lados homólogos proporcionais. Então, vamos observar o seguinte par de triângulos. O triângulo ABC e o triângulo DEF. Repare que o segmento AB, né, o seu lado homólogo correspondente é o lado DE. 4 para 2 dá 2. 6 para 3 dá 2. 8 para 4 dá 2. Ou seja, os lados homólogos são proporcionais. Além disso, os ângulos internos correspondentes são congruentes. Ó. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui formam um par de ângulos correspondentes. E eles valem a mesma coisa em relação à medida. A mesma coisa acontece com esse ângulo aqui e com este e este. Isso quer dizer que os ângulos correspondentes são congruentes, né, e os lados homólogos são proporcionais. Isso quer dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Então observe, né, que os lados homólogos são proporcionais e os ângulos correspondentes semelhantes. Eu posso imaginar que o triângulo menor é uma redução do triângulo maior. Eu diminuí a metade, né, o tamanho do segmento do triângulo ABC. Note também, né, que o triângulo menor pode ser visto como uma miniatura do triângulo maior. A mesma ideia que eu falei para você aqui, mas sempre preservando os ângulos internos. Uma aplicação importante. De acordo com o esquema abaixo, qual seria a altura do prédio? Então, repare, nós temos aqui um prédio e um poste, certo? E aí eu tirei essa fotografia no mesmo instante. Ou seja, os raios solares, eles são... esse raio aqui, ó, está fazendo um ângulo igual, né, a esse ângulo aqui, para poder garantir a semelhança desses dois triângulos. Então, veja, quando eu tenho dois triângulos, para eu garantir a semelhança entre eles, eu tenho uma condição suficiente. Se os ângulos internos forem correspondentemente congruentes, isso já é uma condição suficiente para eu afirmar que os dois triângulos são semelhantes. Isso só acontece nos triângulos, tá, gente? Então, repare nesse problema. Eu quero calcular a altura de um prédio sem medir essa altura diretamente, utilizando como auxílio um poste. Eu poderia também usar como auxílio a altura de uma pessoa, mas aqui o problema trouxe para nós um poste. Então, veja, eu conheço a altura do poste, conheço a projeção da sombra dele, tá? Isso aqui eu vou considerar que esse segmentozinho aqui vai ser a projeção da sombra, o comprimento da sombra. Então, esses dois triângulos, eu posso considerar que eles são semelhantes, porque os ângulos internos correspondentes vão ser iguais. Aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é um ângulo de 90 graus, né? Os raios solares estão no mesmo instante, então eu posso afirmar que este ângulo aqui é igual a este ângulo. Logo, esse ângulo aqui, ó, entre o raio solar e o poste vai ser igual o ângulo formado entre os raios solares e o prédio. Então aqui eu posso aplicar a ideia de semelhança de triângulos, certo? O que vai acontecer? A altura do prédio vai estar para a altura do poste, assim como o comprimento da sombra do prédio vai estar para o comprimento da sombra do poste. Então isso vai dizer o seguinte, que H está para 5,
assim como 5, 15 está para 3. Aí eu monto uma regra de 3, uma igualdade de frações, e aí aplicar o produto dos meios pelos extremos. Então, 3 vezes H vai ser igual a 5 vezes 15. E aí, colocando isso em forma de equação, 3H é igual a 75, né, decorre que H é 75 dividido para 3, que dá 25 metros. Isso quer dizer que a altura do prédio é 25 metros. Repare que nós não medimos diretamente a altura do prédio. Nós usamos aí um artifício geométrico de semelhança de triângulos para determinar essa altura. A história do matemático Tales, né? O que tem a ver o Tales com a nossa aula? Tem tudo a ver, porque foi o Tales que introduziu essa ideia de semelhança de triângulos através do seu teorema. Então o Tales foi um filósofo, matemático, engenheiro que viveu na Grécia Antiga e desenvolveu várias ferramentas matemáticas. Então vocês imaginem que aquelas grandes obras antigas, né, como é que eles faziam os cálculos das alturas e tal? Era utilizando, né, teorema de Tales, essas ferramentas que a gente estuda hoje na geometria plana. Então, imagine como é que os egípcios conseguiram construir as pirâmides, justamente utilizando o teorema de Tales. O Tales foi chamado para ajudar na construção das pirâmides. Então ele calculou a altura das pirâmides, utilizando a ideia de semelhança de triângulos, que é originado, né, do teorema de Tales. Então vamos aqui enunciar, né, o teorema de Tales. Considere um feixe de retas paralelas cortado por duas retas transversais. De acordo com o teorema de Tales, entre essas retas paralelas ficam determinados segmentos de retas proporcionais. Observe o esquema. Você tem 3 retas paralelas, as retas em azul, e 2 retas transversais, as retas em vermelho. O que acontece? O teorema de Tales vai me garantir o seguinte, que o segmento AB vai ser proporcional, vai estar na mesma razão, né, AB e BC vão estar na mesma razão dos segmentos DE e EF. E aí eu tenho a seguinte igualdade, ó. AB está para BC, assim como DE está para EF. Isso é o teorema de Tales. Ou seja, se eu tenho 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais, os segmentos entre essas retas paralelas são proporcionais, ok? Obedece uma proporção. Então você deve lembrar que na matemática, geralmente, a gente prova um teorema, a gente justifica do porquê das coisas. O teorema de Tales ele pode ser visto como uma decorrência da semelhança de triângulos. Basta nós imaginarmos essas 2 retas transversais se encontrando e formando 3 triângulos que vão ser semelhantes. E aplicando o que você viu de semelhança de triângulos, a gente consegue provar o teorema de Tales. Então vamos fazer um exercício com o teorema de Tales. No feixe de retas paralelas abaixo, calcule o valor da medida x. Então aqui você tem um feixe, né? E quando eu falo em feixe de retas paralelas, eu já penso em teorema de Tales. E eu já penso em segmentos proporcionais. Então como é que eu faço para saber o valor de x? Ora, o segmento de medida 10 vai estar para x, assim como o segmento de medida 12 vai estar para 7. Então eu posso montar, então aplicando, né, o produto dos meios pelos extremos, 12 vezes x vai ser igual a 7 vezes 10. E nós vamos montar aí uma equação do primeiro grau, 12x igual a 70. E aí, resolvendo essa equação, x vai dar 35 sobre 6. Isso quer dizer que a medida do comprimento, né, a medida x, o comprimento ali que está desconhecida a sua medida, é igual a 35 sobre 6 unidade de comprimento. Aqui é uma aplicação imediata do teorema de Tales. E por hoje é só. Estudamos sobre semelhança de figuras e de polígonos e o teorema de Tales. Agora é hora de botar em prática, né, resolvendo exercícios. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje nós estudamos 2 importantes conteúdos, semelhança e teorema de Tales. Depois compareça na plataforma, assista novamente essa aula para uma melhor compreensão. Até a próxima e bons estudos.